Rio Grande do Sul, José Antônio Dornelles de Oliveira, o delegado Sandro Bernardi, que é o chefe da Delegacia de Polícia Federal em Passo Fundo, e o tenente-coronel Eliel de Souza Roque, que é o comandante exercício do CRPO Planalto da Brigada Militar. Então, inicialmente, uma manifestação de cada autoridade e, posteriormente, a gente abre para os questionamentos dos senhores. Superintendente, por favor. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença dos senhores, né? É uma oportunidade ímpar para a Polícia Federal, né? Nós executamos essa operação de forma integrada com outras forças, né? Eu queria aqui agradecer à Polícia Militar pelo apoio, à Polícia Civil, o IGP, a SUSEP com as vagas no presídio, né? E também ao Corpo de Bombeiros que participou da operação. Uma operação com quase 300 homens, numa área conflitada, né, indígena. Creio que o objetivo da operação ter sido alcançado em função de que a cidade vivia num conflito, os cidadãos da cidade lá já não tinham mais aonde recorrer. Então a Polícia Federal, para resolver esse conflito, agiu preventivamente. Tá? Nós temos lá vários atentados e tentativas de homicídio, e a missão era justamente essa, impedir que nós chegássemos a vários homicídios ou uma tragédia num conflito maior. Eu creio que esse objetivo foi atingido. Nós temos 18 presos, e temos algumas armas apreendidas, e agora os inquéritos vão indiciar os culpados pelas tentativas de homicídios que lá ocorreram. Então, mais agradecimento a um exemplo de operação onde as forças policiais agiram de forma integrada e com êxito. Tá? E passaria agora para o delegado Sandro para dar uma panorâmica maior da operação e dos resultados. Muito obrigado aos senhores. Só um pouquinho, deixa eu só posicionar o microfone. Senhora, um pouquinho para a sua esquerda. Aí. Ok, quando quiser. Bom dia a todos. Então, na data de hoje, nós desencadeamos a Operação Carreteiro, que visou cumprir 28 mandados de busca e apreensão, 21 mandados de prisão preventiva, decretados pela Justiça Federal de Passo Fundo, que visa a reprimir esse conflito indígena que ocorreu nos últimos 30 a 60 dias na reserva indígena do Carreteiro, que fica no interior de Água Santa, que causou um transtorno não só para a população indígena, mas também para a população de Água Santa, né? Um clima de terror que foi gerado com várias tentativas de homicídio e vários outros crimes, né? E a gente acredita que com essa ação, que foi integrada com as forças policiais, como bem colocou o superintendente, a gente possa devolver a tranquilidade para aquela região. Os detalhes depois. Coletiva de imprensa, aí o delegado Sandro falou conosco, agora o coronel Eli, comando Eliel ali, a Brigada Militar de Passo Fundo, comando regional de Polícia Ostensiva do Planalto. Da parte da Brigada Militar, queremos relatar que a Brigada Militar está presente em todos os municípios do nosso estado, em Água Santa não é diferente. Mas desde o início do mês de junho tem se acentuado esses conflitos entre facções indígenas dentro da própria aldeia do Carreteiro, o que ocasionou inclusive a expulsão de algumas famílias daquela aldeia. Em razão disso, o policiamento foi reforçado desde o mês de julho, com a expulsão dessas famílias. Uma guarnição da Força Tática do 3º Regimento foi reforçar o policiamento em Água Santa. Ainda com esses conflitos em andamento, tivemos cerca de 18 registros no nosso controle assim, de ocorrências com intervenção da Brigada Militar, com disparos de arma de fogo. Então, desde 20 de agosto também uma guarnição do Batalhão de Choque foi aproximada para reforçar o policiamento em Água Santa. Desde lá temos um contato estreito com a Polícia Federal, trocando informações, né, para que essa operação fosse desencadeada. A Brigada Militar empregou 140 policiais militares, 35 viaturas, 6 policiais militares do pelotão IPO do 3º EPMON, 6 sinófilos com cães do Batalhão de Choque. Também tivemos o apoio de uma aeronave do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Então o comando da Brigada Militar esteve presente aqui em Água Santa, apoiando essa excelente, exitosa operação da Polícia Federal, onde tivemos aí 18 prisões, 4 armas de fogo apreendidas. E a Brigada Militar vai continuar com esse reforço até que se pacifique a situação na aldeia,
que agora a FUNAI deverá resolver essa questão indígena no local. Agradecer aqui o apoio, a integração de todos os órgãos de segurança, né, em nível federal, da Polícia Federal. Esteve aqui presente o Comando Regional da Brigada Militar, 3º RPMON, o Batalhão de Choque, Major Naval, que esteve comandando efetivo no terreno, na operação. Tivemos o apoio também do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, aqui do Passo Fundo, Corpo de Bombeiros Militar. Quero destacar também a importância do serviço de inteligência do 3º RPMON, do Batalhão de Choque, com informações, troca de informações com a Polícia Federal, que isso, com certeza, foi um dos fatores que contribuiu para o êxito dessa operação. E também tivemos o apoio do Comando da Brigada Militar, do Comando Geral, que nos enviou o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, o Batalhão de Aviação, enfim. Era uma resposta que precisávamos dar para a comunidade de Água Santa e região, porque os índios realmente eles estavam com os ânimos bastante exaltados, empregando de violência, disparos, dezenas de disparos de armas de fogo contra as famílias que foram expulsas, estavam na associação em Água Santa. E entendemos que demos uma resposta adequada hoje com essa grande operação da Polícia Federal, com o apoio da Brigada Militar e outros órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Perfeito. Podemos abrir para os questionamentos. Questão de uma briga interna entre disputa de poderes, delegado. Como que a Polícia Federal vê e age nessa forma? A gente vê que isso é um problema histórico nessa região, nas reservas indígenas, não só nessa, que existem grupos antagônicos que disputam o poder dentro das reservas. E quem tem o poder sobre as terras, né? Pode distribuir terras, pode fazer arrendamentos de terras e obter os lucros desse arrendamento. Então isso gera uma disputa entre os grupos que integram essas reservas e esses grupos começam a se guerrear entre eles e acaba gerando um clima de conflito que gerou os atentados que nos levaram a apressar essa operação, né? Que a gente percebeu que se a gente não tomasse uma atitude com brevidade, poderia ocorrer homicídios nessa reserva, né? Era questão de tempo de acontecer. Então a gente apressou, o Ministério Público Federal também entendeu a situação, a Justiça Federal também entendeu a gravidade da situação, né? E todos se uniram, a Polícia Federal com a Polícia Militar e os demais órgãos de segurança, para a gente dar essa resposta com a maior brevidade possível. Então foi isso que a gente desencadeou hoje, esperamos que essa ação devolva tranquilidade à região, né? Porque os integrantes dos dois grupos estão presos, né? Os dois grupos que estão conflitando, os líderes principais envolvidos estão presos, né? Temos apenas 3 foragidos que também são importantes e que as buscas para efetuar essa prisão continuam, né? Mas a gente acredita que com os principais envolvidos presos, a gente vai devolver a tranquilidade à comunidade de Água Santa. Delegado Sandro, além da disputa pelo poder do cacicado, pelo arrendamento de terras, há também uma disputa familiar, porque Getúlio Daniel, um dos presos, e José Daniel, que inclusive esteve aqui em frente à Polícia Federal, eles são de uma mesma família. Há disputa familiar nessa questão? Também há, mas essa disputa é secundária, né? Envolve familiares, né? Mas a disputa principal posse das terras, porque o cacique ele determina quem tem a posse da terra efetivamente dentro da reserva. Resultados da operação de hoje, quantos presos? Resultado dos 8 presos, né? São 3 foragidos, como a gente comentou, né? E 4 armas apreendidas, mais peças de armas, munição também, e mais material que vai ser analisado a partir de agora para buscar elementos para confirmar a autoria desses crimes. E um dos problemas que tem na investigação desses crimes, dessas tentativas de homicídio, é que eles ocorrem em local muitas vezes sem testemunha, no interior da cidade, sem câmeras de vigilância, né? Então a gente tem que buscar outras formas de provar a autoria desses crimes para que essas pessoas sejam responsabilizadas judicialmente. Chama atenção a violência dessas ocorrências, a gravidade delas nos últimos meses, né? O que a gente percebe é que esses conflitos eles sempre têm uma escalada de violência. Ele começa com discussões, parte com animosidade, ameaças, e a partir daí começa a se utilizar armas de fogo para verdadeiros atentados como os que ocorreram nessa reserva. Foram 18 homens presos? Isso, 18 homens. Com a prisão dos principais líderes, aqueles que estavam afastados da aldeia poderão retornar àquele local?
essa é uma questão, a gente espera que ocorra, mas não é uma questão tão simples, porque é uma questão da cultura indígena, né? Os grupos, existe uma animosidade entre os grupos, então os grupos têm que se acertar, tem que haver intervenção da FUNAI e quem sabe do Ministério Público Federal, né? Para que haja uma composição entre esses grupos antagônicos e que eles possam voltar. Muitas vezes o grupo que está fora não volta por medo de represália do grupo que está lá dentro. Então tem que ver essa composição. Vai ter que possivelmente se escolher um novo caciquado, uma nova liderança, e vai se fazer essa negociação administrativa. Mas isso depende da atuação da FUNAI e também do Ministério Público Federal. Delegado, esses 18 presos, qual o procedimento a partir de agora? Ficarão fechados? Eles estão colocados à disposição da Justiça Federal, vão ser inseridos no sistema prisional, né? E a partir daí a investigação vai prosseguir para buscar novos elementos para chegar ao indiciamento dessas pessoas e a responsabilização pelos crimes específicos cometidos. São prisões preventivas. Prisões preventivas. Comandante Eliel, me permite fazer uma pergunta. O senhor relatou antes que a Brigada Militar também estava realizando diligências, antes mesmo desta operação, lá no município de Água Santa. Como a gente sabe que o grupo indígena tem as leis internas deles, como que é o trabalho da Brigada Militar nesses patrulhamentos, comandante? O trabalho nosso sempre é calcado na inteligência, buscamos informações, nossos agentes estão permanentemente coletando informações, busca-se respeitar essa cultura indígena, né? E desde o momento ali que houve a expulsão dessas famílias devido ao conflito, né, se procurou dar segurança tanto aos índios que continuaram na reserva, como também aquelas famílias que estavam na associação ali dos veteranos em Água Santa. Então a vigilância era constante, né? Inclusive depois que foi já reforçado com uma guarnição da Força Tática, o batalhão de choque então já possibilitou mais turnos de policiamento junto com o policiamento local do 3º RPMON, e dessa forma fomos observando e colhendo as informações até que fosse dada essa resposta, porque a melhor resposta que poderia ser dada era essa, a demonstração de supremacia de força, realmente com o cumprimento de mandados de prisão, né, dos líderes, daqueles que estavam envolvidos nesses atentados, nessas tentativas de homicídio, disparos de arma de fogo e a apreensão dessas armas. Tá ok, pessoal? Por gentileza, só uma pergunta ao superintendente, se possível. Nós temos uma situação também envolvendo indígenas na reserva de Votouro, em Benjamin Constante do Sul, inclusive com a prisão de alguns dissidentes dentro da própria aldeia. Tivemos aqui na reserva da Serrinha também, agora a Água Santa. Como é que a Polícia Federal avalia esses conflitos aqui nessa região e com relação ao arrendamento de terras que também é proibido, que medidas são tomadas? Olha, essa região de Passo Fundo aqui, a delegacia de Passo Fundo ela tem uma circunscrição muito grande, tá? Então todos esses casos aí estão sendo analisados, há inquéritos policiais instaurados, e como ainda estamos em fase de investigação, a gente não vai entrar em detalhe, mas assim, nós estamos sempre atentos a isso, né? Onde cabe a atuação da Polícia Federal, muitas vezes, como o delegado Sandro disse, é uma questão indígena, uma questão que o próprio Ministério Público ou a FUNAI possam resolver de forma conciliatória. A Polícia Federal ela vai efetivamente agir quando houver o crime. Houver o crime, a gente está lá, vai ter que agir e vamos fazer o que nós fizemos aqui. Então, se a situação lá ela for idêntica a essa, possivelmente isso vai acontecer lá no final dos inquéritos, desde que a gente tenha as comprovações e os subsídios para pedir uma prisão ou pedir uma intervenção. Então isso geralmente é trabalhado durante todo o período, acompanhando todas as aldeias. Nós temos também Santo Ângelo, uma área bastante conturbada lá na região, que agora está calma. Então isso é cíclico, é sazonal. Quando a gente termina um conflito aqui, a gente tem outro lá. Então, mas há uma parceria aí com o Ministério Público Federal, com a própria FUNAI, para que isso seja solucionado de outras formas, né? Para que não haja, enfim, uma intervenção policial numa situação dessa. Tá ok, pessoal? Obrigado. Então, coletiva de imprensa realizada aqui na Polícia Federal. Mais informações a respeito desta operação denominada Carreteiro, o ouvinte acompanha acessando o portal www.rdplanalto.com. Com informações da área da segurança pública, falando aqui na programação, no oferecimento de Inviolável e Aquário Confecções, repórter Bruno Reiner.